Olá, queridos amigos, leitores de nossa paróquia. Estamos aqui em nossa Igreja Matriz, junto da mesa da Eucaristia e também da mesa da proclamação da Palavra, porque nós estamos nos preparando para o próximo final de semana, celebrar a grande solenidade de Cristo, Rei do Universo. Com essa solenidade e com a semana que segue o Domingo de Cristo Rei, nós encerramos o ano litúrgico A. E a partir então do tempo do Advento, nós começamos um novo ano na Igreja, um novo ano litúrgico, o ano litúrgico B. Antes de nós passarmos à leitura orante das leituras da celebração do final de semana, vale aqui uma orientação bem importante para todos os leitores. O sistema de som da nossa igreja, ele é muito bom. Os microfones também são muito bons e são revistos periodicamente, para garantir que eles sempre funcionem bem durante as celebrações. É claro que os microfones sem fio são de uma qualidade superior àqueles com fio. Porém, os microfones sem fio são usados pelo padre e pelo diácono. Quanto aos leitores, seja lá na estante do comentário inicial ou aqui na mesa da palavra, nós usamos o microfone com fio. Nas últimas celebrações, especialmente aqueles que estão lá no canto, ou algumas pessoas da Assembleia reclamam de que o som do comentarista ele está muito baixo. Esse volume ele é regulado na mesa de som que fica lá na sacristia. E lá nós já deixamos regulados, e especialmente o Padre Venceslau sempre confere a regulagem do volume dos microfones. O microfone sempre está regulado num volume quase no máximo. Portanto, eu gostaria de pedir para que todos os leitores tomassem bastante cuidado no manuseio do microfone. Então nós ajustamos o volume do microfone, não é na mesa de som que fica na sacristia, mas nós corrigimos o volume no modo como nós utilizamos o microfone. Então prestem atenção nessa orientação que é bem importante e com certeza vai melhorar muito a regulagem do volume dos microfones, especialmente lá da estante do comentário e aqui da mesa da palavra. Portanto, a orientação para os microfones com fio é a seguinte: se você utilizar o microfone nessa posição, quando o microfone fica reto para cima, o som não vai captar adequadamente. Então ele vai ficar sim muito baixo e quem está na assembleia não vai lhe ouvir. Portanto, a orientação é a seguinte: quando você for utilizar o microfone, você não utilize nessa posição do microfone olhando para cima. Você precisa posicionar o microfone sempre voltado para a sua boca, né? Então, nesse modo, o som vai captar bem, porque assim, pelo lado do microfone, não capta nenhum som. O som ele é captado aqui em cima. Portanto, a parte mais alta do microfone, ela precisa estar voltada para a sua boca. Então, cuidado para não posicionar o microfone assim, né? Nem aqui, muito baixo. Ele precisa ser posicionado bem direcionado para onde você está falando. Então essa é a posição correta do microfone. E como a gente ainda tem a utilização da máscara obrigatória, a gente pede para que o microfone seja praticamente encostado na sua boca. E assim você não precisa se preocupar. Sempre após a celebração, nós higienizamos os microfones, seja lá o do comentário ou aqui o da leitura. Então você não precisa ter medo. Você está utilizando a máscara e você pode posicionar o microfone bem perto da sua boca. Então, não assim e não aqui longe, mas sempre assim e bem próximo da sua boca. Se você quiser, até pode encostar ele na máscara, porque daí mesmo assim você vai estar protegido, o microfone estará higienizado. Então quando por acaso vocês perceberem, ou virem alguém que vem reclamar do som, do volume do microfone do comentário da leitura, então vocês também com muita caridade orientem a pessoa e diga que o som, o volume está regulado adequadamente na mesa. O grande problema às vezes é quando as pessoas não conseguem, seja pelo nervosismo do momento ou mesmo por falta de orientação, não conseguem manusear adequadamente.
Então fiquemos com essa orientação, o microfone voltado e sempre bem próximo da boca para que o som saia adequadamente para a assembleia que está ouvindo a proclamação da palavra. Nós passamos então à leitura orante da liturgia desse próximo final de semana, dia 22 de novembro, domingo, solenidade de Cristo, Rei do Universo. Passamos, portanto, ao primeiro passo do nosso exercício orante, que é a leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta do rebanho, de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. Assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvem e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cuidemos com algumas palavras que podem nos atrapalhar. Por exemplo, logo no começo, vede. Então, cuidado, às vezes a gente pode, sem querer, falar um acento, vede, ou alguma coisa assim. Mas então, cuidemos, vede, do verbo ver, vede. Depois, outra palavra também que pode nos atrapalhar um pouquinho, mais para o final da leitura, extraviada. Aquela que está dispersa, que está longe. Chama atenção para a gente cuidar bastante com a pausa da vírgula, mais ali no final, sobre os adjetivos do pastor. Então, para a gente fazer a pausa da vírgula, para a gente não emendar a frase inteira, onde ali diz assim: vou procurar a ovelha perdida, vírgula, então faz uma pausa, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Então a vírgula sempre vai nos indicar uma pausa e aí nos ajuda também a respirar para continuar a frase. Então vamos cuidar bastante ali com as vírgulas, porque elas são muito importantes para a gente compreender bem o que está sendo proclamado. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim,
quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta segunda leitura é uma leitura que nós precisamos ficar bem atentos e treinar bastante antes de proclamá-la na celebração. Aqui, durante o vídeo, eu tive que regravar ela algumas vezes, porque eu tropecei bastante em algumas palavras aqui. Então, algumas dicas para vocês. Logo no começo, nós precisamos cuidar com a palavra primícias. É uma palavra simples, mas que vale o nosso cuidado. Primícias, ou seja, primeiro, o início, o começo. Depois, logo no segundo parágrafo da leitura, tem uma palavra bem importante, que em algumas missas passadas alguns leitores tropeçaram. Então precisamos tomar cuidado com esse tipo de palavra. Quando uma palavra indica futuro e não passado. Ali tem uma palavra que diz assim, reviverão, com tio, indica que vão viver no futuro, que vão reviver, no futuro. Então, reviverão. Cuidado para a gente não dizer reviveram, porque reviveram é passado, reviverão é futuro. Então, qual que é a dica? Essa palavra, quando tem o tio, a gente precisa acentuar a última sílaba, acentuar o final da palavra, reviverão. E não acentuar o meio da palavra, reviveram. Quando a gente acentua reviveram, nós falamos do passado. E aqui ela está falando do futuro, reviverão, ok? Então cuidado com essa palavra. E no último parágrafo da leitura tem ali uma frase, uma frase que ela tem várias vezes a mesma derivação da mesma palavra. Então vamos tomar cuidado, é quase um trava-língua. Então a gente precisa treinar bastante antes. Olha só que enrolada que pode ficar. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas. Então, olha só, tem 3 vezes aparece esse submeter, Submetidas, se submeterá e submeteu. Então, qual que é a dica para a gente não errar? Algumas vezes eu também faço isso, porque facilita em alguns casos, a gente vai lendo e já vai olhando lá na frente, A gente vai decorando a palavra, lendo, mas já vai olhando a sequência da frase. Aqui é importante a gente treinar o nosso olhar e a nossa mente para a gente olhar e ler a palavra. E não correr o risco de ler a palavra agora, mas já olhar a seguinte, porque senão a gente vai se enrolar. Então a gente com muita calma, com muita tranquilidade, olha e lê, sem pressa. Então não se preocupe no que você vai ler depois, se preocupe com aquilo que você está lendo na hora, no momento. E aí a gente corre menos riscos de tropeçar nessas palavras aqui. Uma outra dica que eu quero dar para vocês dessa segunda leitura, bem ali no final, quando diz: então o próprio Filho se submeterá àquele. Esse àquele tem uma crase, um acento ao contrário, no comecinho, no A. Isso indica que a gente precisa ler aquela letra 2 vezes. Então, se a crase é no A, ao invés de ler aquele, nós vamos ler aquele. E o Evangelho segundo São Mateus, do capítulo 25, que é um capítulo de Mateus que fala muito do juízo final, do fim dos tempos, de como que vai acontecer esse evento final, que a gente chama de evento escatológico, ou seja, o evento lá do final dos tempos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros,
assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, como meditação desse momento orante, o exercício que fazemos em preparação para as leituras, nós podemos perceber como as leituras, especialmente o Evangelho, traz a realidade da solenidade que celebramos. O rei se assentará para julgar todos os povos, ovelhas e cabritos. Também na primeira leitura fala da ovelha e do cabrito. A ovelha como a imagem do povo obediente, do povo sincero. E o cabrito como imagem do povo rebelde, daqueles que não são fiéis à voz de Deus. É importante percebermos que a festa de Cristo Rei, ela foi instituída pelo Papa Pio XI, em 1929, que foi uma época em que no mundo estavam acontecendo muitas guerras, A Primeira Guerra Mundial, logo já o germe da Segunda Guerra Mundial também. E as nações, o mundo, os povos estavam muito desacreditados na paz, na concórdia, desacreditados e longes de Deus. E o Papa então traz essa imagem bíblica do rei para reunir de novo, na paz e no amor de Deus, todos os povos. Por isso, nós também somos convidados a estarmos unidos em torno do amor do Rei Jesus. O rei, como imagem bíblica, é sempre figura de alguém que governa todos de acordo com as necessidades de cada um e protege todos os povos. Um rei bíblico muito famoso era Davi, que é muito elogiado pelo modo como conduzia o governo do povo de Israel, o povo de Deus. Um rei justo. Salomão, um rei sábio, que sempre estava atento àquilo que o povo precisava. Mas Salomão, Davi e outros reis humanos de ontem e de hoje, todos eles são humanos e têm suas falhas. Por isso a Igreja, encerrando esse ano litúrgico, nos apresenta a imagem do Rei Jesus. Bonito perceber que as leituras falam muito da ovelha, do pastor. Como é que nós devemos imaginar Jesus como rei? Devemos imaginá-lo como um rei pastor,
que cuida da ovelha que está doente, ferida, vai atrás da ovelha que está desgarrada e cuida, zela pela ovelha gorda e forte, como diz a primeira leitura. O salmo, né, o bonito Salmo 22, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, queridos irmãos, que nós possamos assim renovar a nossa fé e o nosso amor a este Rei que governa nossa vida e o mundo inteiro, e que nós possamos viver de acordo com aquilo que nos pede o Rei Jesus. Como é que nós vamos alcançar o reino dos céus, o reino de Jesus? Através daquilo que nos fala o Evangelho, das obras de misericórdia, dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, acolher o estrangeiro, visitar o preso, o doente, vestir o nu. É através do amor concreto que nós vamos alcançar a herança do reino de Jesus, a vida eterna. Então, passamos a oração, mas vamos reunir a nossa oração comunitária através da prece da comunidade. A nossa resposta para esse final de semana será: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pastor bondoso e atento, guardião do rebanho, amparai nossos pastores, pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes e religiosos, para que não lhes faltem sabedoria e bondade no cuidado de vosso povo, nós vos rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Rei eterno, que tudo governais, inspirai nossos governantes para que nossos líderes sempre estejam atentos às necessidades do povo, para que todos tenham saúde, segurança, educação e trabalho, nós vos rogamos. Senhor, venha a nós vosso reino. Senhor, fonte de santidade e justiça, olhai para vosso povo, para que nossas comunidades, lideranças e pastorais vejam no próximo o rosto de vosso Filho, a quem devemos servir de coração aberto, nós vos rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor da vida, esperança dos aflitos, visitai nossas casas, ambientes de trabalho, amparai nossos doentes, renovai a esperança de vossos filhos e filhas sofredores, e todos possam resgatar a dignidade da vida, nós vos rogamos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Que como momento de contemplação, nós possamos parar um instante, silenciar o coração e olhar para dentro de nós. Que imagem nós temos de Jesus? Qual é a imagem que nós temos de Deus? E que nós possamos, através dos acontecimentos bons e ruins da nossa vida, cultivar sempre no nosso coração a imagem de Cristo como um Rei soberano, mas também como um Rei pastor, que cuida, que zela, que governa e que conduz sempre o seu povo nos caminhos verdejantes. Então que, como um gesto bem concreto, nós possamos escolher uma das obras de misericórdia que são ditas no Evangelho por Jesus e possamos praticar uma delas durante essa semana. Dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, vestir o nu, visitar um doente ou alguma ali das obras de misericórdia que o Evangelho nos apresenta. E que assim nós possamos também, junto com Jesus, sermos pastores daqueles que tanto precisam do nosso abraço, do nosso cuidado e do nosso zelo. Que o Rei Jesus, pastor de todos nós, nos conduza hoje e sempre.